foi? Eu sou a Camila Cienfuegos e hoje a gente vai continuar a nossa série sobre beleza. Se você não viu o primeiro episódio, vou deixar no card, volta lá, assiste. Tudo bem, pode continuar assistindo esse, porque é uma série antológica, os capítulos meio que falam por si só, mas no primeiro episódio eu dei uma explicação da beleza, da necessidade da beleza, do quanto a beleza é algo natural e não intrinsecamente humano, mas que nas mãos do ser humano se tornou algo que vai além do natural e se torna uma ferramenta de controle de massas para o capitalismo. Então, se parece interessante, pode ir lá dar uma olhada. Hoje a gente vai falar então sobre a história do batom, mas, bom, não sei se é o mais, mas uma ferramenta polêmica ao longo dos séculos. A pintura de rosto como um todo, por muito tempo, em muitas tribos, em muitas sociedades antigas, sempre foi relacionada à divindade, ao contato com o divino, né? Então, guerreiros pintavam o rosto para conseguir força para as batalhas, para as guerras, sacerdotes pintavam o rosto para ter uma conexão maior com os deuses e tudo mais. Então, a pintura facial também é algo que está acompanhando a humanidade aí já há um bom tempo, não é algo inventado ontem. Na verdade, o primeiro registro de batom que se tem na história foi encontrado em 1920 na tumba da rainha Shabá, não sei pronunciar exatamente, mas que era da Suméria antiga. Então, esse batom, esse tingidor de lábios deve ter aproximadamente uns 5.000 anos, 3.000 anos antes da Era Comum, né? Ela foi enterrada com 23 escravas, que provavelmente foram enterradas vivas para servi-la no pós-vida, um monte de riquezas, de ouro, de tesouros e inúmeros recipientes desse batom que era feito com chumbo branco, que é extremamente tóxico, e pedras preciosas. No Egito Antigo, batom também era um sucesso, né? Então, os sacerdotes era sinal de nobreza e de divindade, então os faraós, eles eram considerados deuses que habitavam a terra, deuses na terra, por isso eles usavam a pintura, e os sacerdotes também da religião deles, porque eram representantes dos deuses. Batom era a sensação, e não era só vermelho não, eles tinham azul, laranja, rosa. A Cleópatra em si, ela tinha a misturinha dela preferida lá, o batom, a assinatura dela, que era feito de insetos esmagados e escama de peixe, acho que gordura de algum animal. Era normal, né, esse negócio de inseto esmagado é o que colore a salsicha atual, tá? Então, tipo, salsicha danoninho. Vários iogurtes de morango são coloridos com esse inseto que tem uma coloração vermelha quando esmagado, e a salsicha também. Então, assim, nada demais por enquanto. Saltando um pouco no tempo, na Grécia Antiga o batom já era mal visto. O batom, ele não era coisa de mulher direita, de bela, recatada e do lar. Era coisa de prostituta. E não só era coisa de prostituta. As prostitutas eram obrigadas, por lei, a usar batom, para poder se diferenciar das mulheres de bem. Porque se uma prostituta fosse pega não usando batom e não atestando que ela era uma prostituta, ela poderia ser confundida com uma dama. E aí o homem, coitado, poderia ser enganado. Então, elas eram obrigadas a usar batom, pra gente ver a loucura, né? Mas as mulheres que ficavam em casa, as mulheres de bem, sempre davam um jeitinho de dar uma cor a mais no rosto. Isso sim, sempre foi. Por isso que a proibição, não adianta proibir nada, gente. Não adianta proibir nada, porque tudo que você proibir, as pessoas vão dar algum jeito de fazer. Saltando ainda mais no tempo, durante a Idade Média, o que vocês acham? Como vocês acham que era a relação da Idade Média com o batom? Tempo, eu chutaria que era muito ruim. E era. Você falou muito ruim, era. Então, no século III, São Cipriano, lá na Tunísia, em Cartágena, escreveu que batom e qualquer tipo de pintura facial, qualquer tipo de maquiagem, era um pecado, assim, era completamente absurdo alguém pintar o rosto, porque você estaria profanando a obra de Deus. Eu vou ler pra vocês o que ele escreveu. Se vocês acham que eu tô exagerando, eu vou ler o que ele escreveu, só um minuto. Então ele diz assim: todas as mulheres em geral devem ser avisadas que o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus não podem de forma alguma serem falsificadas para colocar cores amarelas ou pretas ou vermelhas, ou, finalmente, qualquer cosmético que estrague os traços naturais. That's what he said. Ele achava horrível. Depois, esse foi São Cipriano, no século III. No século V, numa província romana, São Jerônimo também disse que o uso de batom, maquiagem, era um ato contra Deus e era um pecado. Eles tinham muito medo das mulheres que podiam mudar de aparência para seduzir os homens.
como sereias. Não sei, a maioria dos homens que eu conheço, particularmente, não gostam de batom e de maquiagem. Quer dizer, pensam que não gostam, né? Os homens pensam que não gostam. É assim, se você não usa nenhuma maquiagem, ele vai olhar pra você e falar: meu Deus, você tá doente. E tudo bem, eu realmente pareço doente sem maquiagem. Se você tiver com uma maquiagem que não parece que você tá maquiada, ele vai falar: nossa, que linda. E se você estiver usando uma maquiagem muito pesada, com batom, com sombra, ele vai falar: credo, que palhaça. Mas, na Idade Média, os homens achavam, assim, muito irresistível uma mulher de batom que podia mudar a sua aparência. Agora, como eu disse, é cíclico. No século XV, os aristocratas ingleses, eles resolveram que usar batom era, tipo, o máximo, que ia ser o que ia diferenciar eles da plebe, porque eu tenho batom, e isso mesmo entre homens. O rei Henrique IV da Inglaterra tinha até a cor signature dele, a cor, né, que era a cor do rei, que chamava Raw Flesh, que significa carne crua, e era um tipo de nude. E os franceses eu não vou nem falar, porque a gente vai ter um episódio só sobre eles, do século XVIII, os macarons, né, que eram aqueles franceses extremamente cheios de coisas, pintas, as mouches, né, que eles colocavam no rosto, as perucas ali. O pessoal foi full crazy no padrão de beleza na França. Então vamos deixar os franceses quietinhos, porque eles merecem um episódio só deles. No século XVI, a rainha Elizabeth, a primeira, né, porque a segunda ela é velha, mas não tanto. A rainha Elizabeth I, ela usava quilos de maquiagem. Mas tipo, quilos mesmo. E também vai ter um episódio só sobre ela, porque a história dela com a maquiagem também é interessantíssima. Mas, só para vocês terem uma ideia, ela aplicava diariamente uma camada de half inch de batom. 1 inch, essas medidas aí bizarras, 1 inch corresponde a 2,54 centímetros. Então, meio inch deve ser algo entre 1 centímetro... 1 centímetro e 30, sei lá, não chega a 1,5 centímetros. Mas imagina, 1 centímetro de batom, de tantas camadas que ela aplicava. E esse batom também não era feito das coisas mais saudáveis do mundo e não deu muito bom para ela, não. Então a Inglaterra teve uma rainha que usava 1,5 centímetros, uma camada de 1,30 centímetros de batom no rosto, e alguns séculos, anos depois, em 1650, o parlamento inglês tentou aprovar uma lei que proibia o uso de batom. Não passou. Mas em 1770 eles conseguiram passar essa lei e eles proibiram que as mulheres usassem batom sob pena de anulação do casamento e ser processada, punida por prática de bruxaria no século XVIII. O século XVIII já era moderna. Pois é, né? Os homens têm tanto medo das mulheres, né, e do que as mulheres fazem com a aparência delas. Esses dias eu vi esses vídeos aí que ficam aparecendo no Facebook dessas asiáticas que fazem... Não eram só asiáticas, não, mas a maioria eram asiáticas que fazem essas transformações e ela tá toda montada e aí ela vai se desmontando e aí é uma pessoa completamente diferente, que elas usam uns adesivos aqui e põem uns negócios no nariz. Se alguém souber o que é esse negócio que elas põem no nariz, porque eu não consegui achar na internet, eu fiquei horas procurando o que as asiáticas põem no nariz, não sei o que, parece que é um pano, um papel, alguma coisa infinita que elas puxam, assim, pra que serve isso? Porque eu imagino que só deve inchar o nariz e elas querem afinar, então, tipo, não sei. E os gadgets de beleza que os asiáticos têm, né, tipo, aquela arranha de ficar pôr na boca, tem uns pregador que põe no nariz. E aí a legenda era: maquiagem deveria ser proibida. I got news for you, bitch. Been there, done that. Já fizeram, mas tudo bem. Enquanto a Inglaterra proibia o batom, os Estados Unidos, ainda enquanto colônia, as colonas costumavam passar limão nos lábios para poder, né, porque o limão é ácido, então manchava o lábio para poder ficar com o lábio mais avermelhado. E a primeira dama dos Estados Unidos, a Martha Washington, ela tinha a própria misturinha dela de rouge, né, de batom para passar, que era feita com banha de porco e espermacete de baleia e pigmento, que podia ser tanto dos insetos esmagados quanto flores ou outras coisas. Espermacete de baleia, né, antes que você pense que é alguma coisa sexual, não é. Espermacete de baleia é uma tipo de gordura que fica nas entranhas da baleia e que enquanto ela tá viva, tá meio que ali tudo misturado, mas aí quando mata dá para extrair, especialmente de baleias cachalote.
Uma baleia cachalote tem mais ou menos uns 2.000 quilos de espermacete. Aliás, o pessoal também foi full crazy com essa história das baleias. Eu não sei se vocês sabem, durante ali, acho que século XIX, primeiro que eles tiravam os ossos das baleias para fazer o corset. O whalebone, ele era feito de ossos e segurava aqui. Depois, eles achavam que esses olhos, essa gordura da baleia, aliviava dores nas juntas. Então, pessoas que tinham problema de articulação, gota, artrite, sei lá o que, esfregavam esse óleo. E aí, um dia na Inglaterra, uma baleia ficou encalhada numa praia. E é sempre um problema, né, quando uma baleia encalha numa praia, porque é um animal gigantesco que pesa toneladas se decompondo, atraindo, né, um monte de outros animais carniceiros, além de um mau cheiro, doenças. Então, assim, quando uma baleia encalha numa praia, é uma tristeza. Tem até uma história nos Estados Unidos, meu Deus, né? Tipo, do batom a gente vai pra baleia, da baleia a gente vai... Mas enfim, nos Estados Unidos, durante a década de 70, 80, sei lá o que, uma baleia encalhou numa praia e eles tiveram a brilhante ideia de explodir a baleia. E eles falaram que ia ser seguro. E aí eles foram lá e levaram não sei quantas toneladas de dinamite e explodiram a baleia. Americanos sendo americanos, né? E aí explodiram a baleia e choveu pedaço de baleia em todo mundo. Um monte de gente foi lá para assistir. Eles colocaram uma faixa de distância que teoricamente seria segura para as pessoas irem assistir. Foi até televisionado. Então eles chamaram uma galera pra ir lá. Eles chamaram não, né? Eles anunciaram que iam explodir a baleia. E daí foi uma galera lá assistir. A televisão foi filmar. E chovendo baleia em todo mundo que tava lá. Caíram pedaços gigantescos em cima dos carros. Amassaram os carros. Foi um caos. Mas enfim. Eu volto para outra história da baleia que também não tem nada a ver com o que eu estava falando antes, que é a baleia da Inglaterra. Então, um dia uma baleia ficou encalhada numa praia na Inglaterra, e aí um cara que sofria com essas dores aí, tinha gota, sei lá o que, tava saindo de uma taverna super bêbado, tropeçando. E aí ele se deu de frente com essa carcaça de baleia, e aí sabia que tinha esse negócio de que o óleo, a gordura da baleia, curava a artrite, dores das pessoas, e ele resolveu que seria uma excelente ideia entrar dentro da carcaça da baleia, e aí ele entrou dentro da carcaça da baleia em decomposição no verão e ficou lá dentro por 24 horas, dentro de um bicho em decomposição, de um bicho do mar em decomposição. E daí ele saiu e disse que estava se sentindo ótimo e que nunca mais teve dores. E daí, as coitadas das baleias, a situação só piorou para elas e elas foram, né, cada vez mais caçadas para produzir coisas a partir de seus corpos. Inclusive o espermacete de baleia, que existe até hoje. Então, a primeira dama, Martha Washington, fazia o batom dela a partir disso. Eu não sei exatamente o ano que o George Washington foi presidente, mas eu acho que ela nasceu no século XVIII e viveu até o século XIX. Não sei quando que ela foi primeira dama. Em 1880, a Guerlain, que existe até hoje, né, a marca Guerlain francesa, lançou o primeiro batom comercializável, né, porque antes eram sempre misturinhas que as pessoas faziam, não sei o quê, e aí a Guerlain lançou essa versão em bala, do jeito que a gente conhece hoje. Foi o primeiro batom, e ele foi um sucesso imediato, foi um estouro de venda. Só que tinha um porém: passar batom era algo extremamente privado, você nunca podia fazer em público. Então, teve até uma atriz, porque maquiagem sempre foram associadas com atrizes e prostitutas, né? Sarah Bernhardt, ela passou batom em público uma vez e foi, tipo, um absurdo. E, acredite se quiser ou não, eu meio que fui criada também achando que não pode passar batom em público, que passar batom em público é feio. Tipo, toda vez que eu passo batom em um restaurante, que eu tô em um restaurante e eu passo batom no meio do restaurante, eu me sinto meio transgressora, assim, sabe? Tipo... É isso? Vocês concordam? Ainda existe isso? Acho que a pior parte de passar batom em público é quando você tem que fazer assim, né? Pra poder tirar o excesso de batom e não ficar com batom no dente. Talvez seja isso. O problema de passar batom é que sempre vai ter um pouquinho no seu dente, né? O lábio nunca fica sozinho, ele quer dividir o batom com todo mundo. Enquanto isso, na Inglaterra, nesse mesmo período, que era o período vitoriano, né? Então a Rainha Vitória já achava que maquiagem, batom incluso, era algo muito não civilizado, não polido, não para damas da sociedade. A Rainha Vitória, ela era uma chata, né?
such a drag. Ela era normal, eu acho, até o marido dela morrer, o príncipe Albert. Ela era muito apaixonada por esse homem mesmo, e daí ela meio que tomou o luto e desistiu de tudo, assim. Ela nem era uma rainha super presente, o parlamento meio que fazia tudo, ela nem saía em aparições públicas e tal. Ela ditava as regras de moda e de luto, né? A era vitoriana foi muito marcada pela estética do luto. Ela ficou viúva e nunca mais tirou o luto. Ela passou a usar só preto pro resto da vida. E os vitorianos, eles tinham regras meio loucas, assim, sabe? Tipo, aquele rolê de tirar foto dos mortos é da era vitoriana. Eles tinham garrafinhas de lágrimas para quando você morresse o seu ente querido, você recolhia as lágrimas que você tirava, que você chorava por ele e colocava no pescoço. Eles tinham códigos, então por um ano você não pode usar roupa de outra cor. A partir de um ano você pode colocar um objeto, uma peça de coisa que seja roxa. Os vitorianos também são muito loucos, também dá pra fazer episódios só sobre a beleza e essas coisas na era vitoriana, porque eles falavam que era ruim, mas eles usavam roupa com arsênico, né? E papel de parede com arsênico. E davam mamadeiras que matavam as crianças. Enfim, vitorianos são estranhos. Então, ela achava que batom era coisa de gente barata, tipo, não está na nossa altura, somos melhores do que isso. Em 1912, as sufragetes tomaram o batom para si como símbolo de rebeldia e de emancipação feminina. O ato de usar batom, e especialmente passar batom em público, era algo que empoderava essas mulheres e elas viam como uma ferramenta de emancipação feminina. Isso eu falei em 1912, movimento de sufrágio. Eu não sei exatamente em todos os países, mas eu sei que no Brasil o voto feminino só veio em 1933, com Getúlio Vargas, e acho que um dos primeiros países a colocar o voto feminino foi a União Soviética, a partir da Revolução Russa de 1917. Até aí, então, de 17 a 33, meio que a maioria dos países colocou o voto feminino, alguns muito mais tarde, outros muito mais cedo, mas eu não sei todos. Mas a gente pode fazer um vídeo sobre sufrágio, afinal, esse ano é ano de eleição e eu quero sim fazer uma série sobre política. Como vocês podem ver, tudo nessa vida é política, até se você vai usar batom ou não. É uma decisão política que vai definir o que você é dentro da sociedade, qual é o seu papel dentro da sociedade que você habita. Vamos falar de política sim, porque sim, porque tem que falar. Em 1920, as Flapper também usavam batom, especialmente vermelho, com o intuito de chocar os pais e as mães que eram mais conservadores. Imagina, assistiram Titanic? Pensa nas roupas que a Rose usava, né? O Titanic afundou em 1912. As mulheres ainda usavam aqueles corsês com saia longa, com não sei o que lá, que foi até o tema do baile do Met desse ano, né? Gilded Age, era sobre esse período que eles estavam falando, o que eles esperavam. E chega 1920, as mulheres vêm com aqueles vestidos flappers que eram, além deles serem curtos, eles ainda eram sem cintura nenhuma, hein? A magreza, a forma completamente andrógena, e usando batom para desespero dos familiares conservadores de bem dessas meninas. Em 1930, a Vogue colocou o batom na capa, o batom dito como o item de beleza, o cosmético mais essencial de todos. Mesmo com a Grande Depressão, pós a crise da Bolsa de 29, as vendas de batom continuaram subindo, continuou popular. Em 1933, o Max Factor inventou o gloss, lip gloss. Você achou que tinha sido a Kylie Jenner? Oh. Brincadeira, todo mundo sabe que foi a Avon, com o gloss de Tutti Frutti, que era o mais gostoso. Em 1940, de 40 a 44, durante a Segunda Guerra Mundial, adivinha só quem é que odiava batom vermelho? Sim, The Führer! O que esse homem não odiava, não é mesmo? Então Hitler odiava batom vermelho, e aí as mulheres que entravam nos campos de batalha, elas começaram a usar batom vermelho, as dos aliados, óbvio, começaram a usar batom vermelho para provocar o Führer. E daí até o governo americano criou uma cor exclusiva para as fuzileiras que se chamava Montezuma Red, né, de batom vermelho representando a cor da bandeira americana e tal. Então batom era visto como símbolo de patriotismo. Na década de 50, o batom vermelho continuou em alta, especialmente, né, ali representado pela super bombshell Marilyn Monroe, que usava o batom vermelho como marca registrada. Nos anos 60, ele saiu de moda por conta do movimento hippie, do movimento feminista. Vocês vejam, né, como as coisas vão e vêm. Na década de 20, as feministas consideravam o batom como uma ferramenta de emancipação.
E na década de 60, o batom já era visto como uma ferramenta de opressão feminina e rejeitado pelas feministas e pelas hippies, pelo movimento hippie que tentava passar uma ideia de beleza mais natural. Já na década de 70, com o disco, o batom, na década de 70, com o disco, com o glamour, o batom voltou à moda. Uau, todo mundo queria passar batom. Na década de 80, o batom vermelho teve a sua competição aí com o batom rosa, o pink, né, aquele fúcsia, veio para competir. Na década de 90 e início dos anos 2000, o batom vermelho foi meio que esquecido, e aí os nudes e marrons, especialmente aquele bem anos 2000, né, que é você contornar a boca com lápis um pouquinho mais escuro marrom e por dentro o mais claro, e o gloss estavam muito na moda. E agora, o Ruby Woo, da MAC, por exemplo, é a cor mais vendida da marca. Taylor Swift, com o seu Classic, trouxe de volta, né, o uso do batom, e hoje nós vivemos num mundo muito mais diversificado em termos de tendência. É óbvio que não é que deu 1º de janeiro de 1960, ninguém mais usa batom, porque agora nós somos naturais. 1º de janeiro de 1970, agora todo mundo usa batom de novo, porque agora a gente é disco. Lógico que não, as coisas não funcionam desse jeito, mas existem movimentos, né, que podem ser maiores ou menores e percebidos dessa maneira. Então o batom vermelho hoje tá aí, lindo, pleno, sendo utilizado, acho que desmistificado e cobiçado. Bom, é isso sobre a história do batom. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau. Beijos de batom.